Já a Ordem dos Advogados do Brasil e Mato Grosso, a OAB, está analisando a proposta de reforma tributária do governo do estado e deve apresentar um parecer sobre o assunto ainda esta semana. E é para saber mais sobre essa proposta que eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com o presidente da Comissão de Reforma Tributária da OAB Mato Grosso, o advogado Carlos Roberto Montenegro. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, espero poder esclarecer as dúvidas. O governo de Mato Grosso, o governo Pedro Táxi, alega que nós temos hoje uma legislação tributária aqui no estado que é uma colcha de retalhos que precisa ser modernizada e, no mínimo, se parecer com os outros 26 estados mais o Distrito Federal. A OAB concorda com isso? Sem dúvida. Na verdade, a reforma tributária é um pleito já da OAB há mais de 10 anos, né? De fato, há uma sobreposição de legislação. E hoje estamos num sistema tributário estadual que é caótico e vem sendo considerado ilegal pela Justiça. Então, emerge a necessidade dessa reforma tributária para que a gente possa legalizar, dar um condão de constitucionalidade para o nosso Estado. Hoje o Estado é tido como um patinho feio dentro da federação, né? E isso vem atravancando, inclusive, novos investimentos para cá. O governo Pedro Táxi alega, por exemplo, dependendo do produto, vamos pegar o exemplo de uma caneta. Se você comprar ela numa papelaria, é um tipo de imposto. Se comprar num supermercado é outro, numa drogaria é outro. É assim que é em Mato Grosso hoje? Sim, é verdade. Na verdade, tudo é segmentado, né? Então, assim, a tributação não é por produto, e sim por atividade empresarial, né? Por segmento. Isso causa distorções como essa. E é justamente essa reforma que tende a solucionar esse tipo de problema. Pois é, aí semana passada o governo Pedro Táxi lançou aí essa proposta de reforma tributária, deve ser enviada para a Assembleia Legislativa até o dia 20 agora, ou no máximo dia 21, que é segunda-feira, com 3 faixas de incidência do ICMS, até 18%, numa média lá de 25% e depois 35%. Lembrando que 18% é para produtos primários, 25% ali área do consumo, combustíveis, energia elétrica e telefonia, comunicações e 35% bebidas alcoólicas e cigarro. Como que vocês veem essas 3 faixas? Contempla, padroniza, fica próximo de outros estados? Na verdade, a alíquota base é 18%. Está se discutindo entre 12% e 18% qual vai ser a alíquota base para todos os produtos. Daí, acima disso, uma faixa para energia elétrica e outra para produtos supérfluos, né? Acredito que seja isso de uma forma mais harmônica com os demais estados que realmente já fazem isso. Eventualmente, ainda está em discussão a possibilidade de uma alíquota ainda menor para produtos de primeira necessidade, né? Ainda como uma cesta básica, e que isso até decorre de convênio federal. O governador chegou a dizer, inclusive, da possibilidade de isenção, quer dizer, imposto zero para produtos, alimentos que compõem a cesta básica. Mas aí fica a preocupação, né? Porque até que ponto que essa isenção que o governo vai dar vai chegar lá na ponta, na hora que as famílias forem comprar a cesta básica? O tributo vem direto, reflete direto no preço do produto final, né? Agora, o aspecto de legalidade dessa reforma tem que estar sempre pautada na legislação federal também. Então, se a legislação federal permitir a isenção, pode ser concedida. Por falar em legislação federal, quando do anúncio da reforma tributária, o governo de Mato Grosso alegou o seguinte, que se essa reforma tributária que ele está propondo for aprovada na Assembleia Legislativa, a tendência é que acabe em Mato Grosso o PRODEIC, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, porque não tem lastro legal junto ao CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. A OAB também entende que é necessário acabar com o PRODEIC em Mato Grosso? O PRODEIC vem sendo um engodo, né? Assim, uma baixa fiscalização sobre o programa, e a gente não sabe ao certo. Ele não é muito transparente, né, para a população e como a sociedade em geral. Então, talvez os critérios e, além do que também deve estar previsto o incentivo em legislação federal, em convênio. E o projeto hoje contempla que todos os incentivos fiscais serão dados baseados em convênios federais. Agora, paralelamente a essa proposta da reforma tributária, o governo de Mato Grosso tem aí em suspensão o decreto 380, que para o comércio, especificamente, para muitos empresários, parece uma espada sobre a cabeça dos comerciantes. Exatamente. O que é esse decreto 380 que está suspenso? O decreto 380 ele muda a sistemática atual, que é uma sistemática que vem sendo considerada legal, por uma outra sistemática, né? O problema é que o decreto 380 tem vários vícios de legalidade e inconstitucionalidade, que inclusive foram sustentados pela OAB
na audiência pública que ocorreu na Assembleia Legislativa. E ele pode também não trazer a solução, porque a insegurança jurídica vai permanecer. Além do que é um sistema que os comerciantes principalmente alegam que vão ter um aumento muito significativo. Então existe a questão legal e a questão econômica. Ou seja, hoje nós temos que definir ou uma coisa ou outra, ou é o decreto 380 ou a reforma tributária. Se ela for aprovada a reforma, não tem mais por que existir decreto 380, é isso? A reforma, na verdade, acaba englobando o 380, né? Ela acaba fazendo que o decreto 380 perca a função, né? Então é por esse lado. Aliás, quando anunciou a reforma tributária, o governador Pedro Táxi disse o seguinte, que ele vai prever no corpo da lei, do projeto de lei, de que legislação tributária não pode ser mais baixada por decreto, por governador, que isso tem que passar através da discussão no Poder Legislativo. Como que a OAB vê essa proposta, essa intenção do governo? De fato o projeto legaliza muito mais, né? Mas por outro lado também tem normas de escape, dando a possibilidade do executivo legislar por meio de decretos e portarias, o que é justamente aquilo que a gente está querendo fechar essa porta, né? Existe inclusive um artigo que a gente colocou e mencionou em nosso parecer, que dá uma possibilidade ampla do governo acabar regulamentando até demasiadamente o imposto, né? Então isso a gente tem que trabalhar para fechar. Como que é em outros estados? O governador tem todo esse poder para mexer em legislação ou tem que passar pelo Poder Legislativo? A lei é a referência. O decreto, que é o que o governador pode fazer, ele só pode regulamentar a lei, não pode extrapolar e nem criar nada. Então ele regula coisas operacionais, né? Atividades operacionais. Qual que é o prazo de pagamento do imposto, né? Quando que vai vencer, sabe, questões do dia a dia, a forma de emitir uma nota fiscal, são questões mais operacionais. Agora, a criação, as regras principais do tributo, o decreto não pode fazer. Outra situação, quando do anúncio da reforma tributária, da proposta, o governo diz o seguinte, que a meta dele para o ano que vem é de arrecadar 10 bilhões de reais. Então, se algum setor for beneficiado com um imposto menor, outro setor será tributado. Ou seja, são vasos comunicantes que não tem como. A meta do governo é arrecadar 10 bilhões para manter os serviços públicos aqui no Estado, repasse de 12º aos poderes. Como que a OAB viu isso, também esse anúncio dessa meta de 10 bilhões? E se um setor paga menos tributo, outro vai ter que pagar mais imposto? Do lado da OAB a gente tem que ver com cautela, né? Porque a OAB não tem os números dos segmentos para a gente poder fazer uma estimativa do quanto o governo vai arrecadar, né? Agora, o que vem sendo dito é que essa reforma não irá aumentar a carga tributária como um todo, ou seja, em termos de arrecadação para o governo. Agora, isso não quer dizer que determinado segmento possa ter um aumento, o outro uma redução. O que o governo sustenta é uma manutenção da carga tributária atual como um todo. Agora, isso realmente pode ter algum tipo de alteração para um ou outro. Por falar em estimativa, como que vocês da OAB vê segmentos como o setor sucroalcooleiro, que produz etanol para combustíveis, que paga por estimativa, é autodeclarável. A safra foi tanto, colheu-se tanto, mas não olha lá na bomba quanto que foi vendido de litro de etanol. Como é que vocês veem isso? Essa correlação é difícil, né? Porque o conceito do ICMS é um tributo não cumulativo, um tributo que seja passado de um para o outro em cadeia, sem que se acumule, né? E quando a gente acaba mudando essa regra, ele se estanca de uma forma que acaba se perdendo o controle. Às vezes ele perde até a sua essência. É um imposto que acaba perdendo a sua essência se feito de outras formas. O governo de Mato Grosso também está querendo criar aí aquele programa da nota fiscal pantaneira. A exemplo que já aconteceu aqui há cerca de 20 anos atrás, o governo Dante, a nota aí, como existe em outros estados, como a nota paulistinha ou a nota fiscal paulista, que o próprio cidadão é o fiscal para saber se aquele comerciante está recolhendo ou não ICMS. Aí exige a nota fiscal e aí depois a população ganha prêmios por exigir essa nota fiscal. Como que a OAB vê essa iniciativa? Na verdade, essa iniciativa que só tem a elogiar, porque a nota fiscal é um instrumento de controle da fiscalização para que ela possa verificar o pagamento dos tributos e se o contribuinte, na verdade, o empresário, está cumprindo com as normas fiscais. Perdão. Hoje ainda, os mecanismos de emissão de nota fiscal e cruzamento de dados são todos eletrônicos. Então, a emissão da nota ganha mais força, porque ajuda no controle realmente
do combate à sonegação. Presidente, dentro da OAB, como que está o trâmite dessa análise da reforma tributária? Ainda não temos ainda a versão definitiva que vai ser enviada para a Assembleia Legislativa, mas pelo que foi anunciado pelo governo, como é que vocês estão analisando e qual que é o trâmite dentro da OAB? Então, nos foi passada duas minutas de propostas, né? Mas o governo sinalizou por uma. Então, nós pegamos essa minuta que o governo sinalizou, tivemos uma reunião na última sexta-feira com todos os integrantes da comissão tributária, discutimos artigo por artigo do projeto, fizemos nossas ponderações e estamos trabalhando agora num parecer que está sendo enviado hoje, provavelmente, para a diretoria da Ordem, que vai se manifestar sobre o acatamento ou não do parecer. O senhor falou em 2 minutas, é a versão 3.3 proposta pela Fundação Getúlio Vargas. Exato. Que é inclusive um texto menor, com menos palavras do que a atual legislação tributária em Mato Grosso, é isso? Isso, tem a 3.3 e a 4.0. A 4.0, em tese, seria a versão evoluída do negócio. Que é, inclusive, se não me engano, em países da Oceania, como da Nova Zelândia. Nova Zelândia, é isso. Né? Então, mas para se chegar lá, a gente precisa caminhar um pouquinho, né? E a 3.3 que a gente analisou, que seria o cenário mais realista tido pelo governo. Muito obrigado pela sua presença, bons estudos, até uma próxima entrevista aí. Muito obrigado.